A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Alto Ave FM. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Hoje pomos em destaque os principais documentos orientadores da ação municipal, o Plano Plurianual de Investimentos e o Orçamento para este ano de 2013, que com as grandes opções definem o que será a atividade do município. Como se sabe, estes documentos foram aprovados na reunião de dezembro na Assembleia Municipal e aprovados por maioria. Como sabe também, as grandes opções, também o plano e o orçamento, são os indicadores das opções e orientações da atividade da Câmara, que faz a descrição dos investimentos a realizar nos próximos anos, assim como a ação a desenvolver no mesmo período. Em resumo, e relativamente aos números, o município de Vieira do Minho para 2013 dispõe de um orçamento no montante de 21.229.647 euros, tanto para a receita como para a despesa, prevendo no plano de investimentos a afetação de mais de 40% para o serviço social. São 41% do valor global para despesas correntes e 58,7% para despesas de capital. Na apresentação dos documentos, o Presidente da Câmara, apontando as dificuldades do momento, define 4 prioridades: combater o desânimo e a resignação, dar prioridade à educação, manter a solidariedade e gerir o orçamento com rigor. Como apreciam os principais partidos com atividade no Conselho estes documentos, é a proposta do Falar daqui de hoje. Convidamos e temos em estúdio João Oliveira, representante do Bloco de Esquerda, Nélia Pereira, representante do CDS-PP, José Costa Fernandes, do PCP, da coligação CDU, e Pedro Pires, do PS, e Pedro Araújo, do PST. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Dr. Pedro Pires, um plano para combater o desânimo e a resignação, prioridade à educação, manter a solidariedade e gerir o orçamento com rigor. Estas são as linhas orientadoras do orçamento para 2013. Muito boa tarde a todos os presentes e a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave que nos ouvem em todo o mundo. Eu, antes de ir a este ponto concretamente do orçamento, queria dizer, em primeira instância, que o Partido Socialista, e eu pessoalmente, e o Partido Socialista institucionalmente, tenho um grande respeito e uma grande consideração pela Rádio Alto Ave e pelo trabalho que os seus profissionais desenvolvem para que possamos aqui debater os assuntos que interessam ao município. E por isso gostaria de felicitar a Rádio Alto Ave por ter conseguido trazer a este painel hoje o PSD e o CDS de Vieira do Minho para debater o orçamento e o plano plurianual de investimentos, porque na Assembleia Municipal não tivemos a felicidade de ouvir o ponto de vista da oposição sobre este documento. De uma entrada irónica. Não é uma entrada irónica, é a constatação de um facto e a minha satisfação é muita, porque em democracia quem está no poder ou quem está na oposição tem responsabilidade e tem a obrigação de, na Assembleia Municipal, quando eleitos, dizer aquilo que pensam. E eu, que faço parte da Assembleia Municipal há mais de 10 anos, nunca tinha visto, nunca tinha ouvido um silêncio da oposição quando se debate o documento mais importante para a governação municipal. Dito isto, parece-me que o Zé Luís resumiu muito bem aquilo que é o orçamento para o próximo ano. Um orçamento de grande dificuldade, e tendo em conta a dificuldade que o país atravessa, Vieira do Minho não foge à regra. Um orçamento e um momento económico muito influenciado pelas políticas de austeridade, da excessiva austeridade deste governo, mas a Câmara Municipal, pelo menos do nosso ponto de vista, fez um bom orçamento para tentar ao máximo proteger os vieirenses. Uma das medidas que foi uma bandeira da campanha eleitoral do Partido Socialista há quase 4 anos, foi a redução do IRS em 5%, que se mantém para o ano de 2013, para o ano em curso, e que é, lá está, um contraponto para com o Governo, que aumentou o IRS para todos nós, com uma sobretaxa e com um aumento dos escalões. Isso é lutar contra a resignação, lutar contra o desânimo, e estranhamos muitas vezes ver
pelo menos da parte dos vereadores da oposição, criticar os valores, criticar o orçamento pelos valores, quando o valor elevado deste orçamento tem muito a ver com as obras que estão em curso, financiadas, e que se reduzíssemos ao valor do orçamento, não conseguiríamos levar por diante estas obras que têm financiamento da União Europeia e que são importantíssimas para o Concelho. Convém não esquecer que, além do financiamento da União Europeia, isso também obriga o município a encontrar as verbas necessárias para aquilo que não é financiado. Com certeza, e isso, entendemos nós, esse é o grande esforço do município, embora também convém lembrar e convém dizer que, neste momento, o Estado, a União Europeia, o ON2, o Programa Operacional do Norte, deve ao município 1.200.000 euros de obras financiadas, que estão realizadas, que estão feitas, e o município ainda está à espera desse valor que já pagou. E, portanto, isso é também uma grande dificuldade que tem muito a ver com o facto de o CREN ter estado parado cerca de um ano quando da entrada deste governo em funções, o que fez com que tudo isto atrasasse imensamente, e faz também com que depois as empresas sintam dificuldades, e as dificuldades do município e das empresas não são só em Vieira do Minho, são em todo o país, e infelizmente temos que lutar contra esta resignação. Depois, aquilo que é talvez a maior prioridade do município é a educação, onde o município continua a apostar que todas as crianças do primeiro ciclo tenham refeições gratuitas, que todas as crianças do primeiro ciclo tenham os manuais escolares gratuitos. Vamos continuar a ter as bolsas de estudo para estudantes universitários. Temos neste momento em obra o Centro Escolar de Roças. Foi lançado a concurso recentemente e estará para adjudicação brevemente a obra de remodelação da escola de Guilho Frei. Tudo isto são grandes obras e grandes partes deste orçamento que vão trazer mais qualidade de vida, por um lado, às populações, e também vão trazer uma injeção de capital na economia do Concelho, porque ter obras destes montantes no município faz também com que tenhamos pessoas a trabalhar aqui diariamente, pessoas que vão aos restaurantes, que vão aos cafés, que fazem as suas compras no nosso Concelho e que deixam e que fazem com que a economia se movimente, e isso, como dizia muito bem, é lutar contra a resignação e pôr os interesses das pessoas, dos vieirenses, à frente de tudo. João Oliveira, a apreciação que o Bloco faz deste plano e orçamento? Antes de mais, boa tarde a todos os colegas de debate, todo o auditório da Rádio Alpavo, todos os ouvintes. Eu começaria por dizer que o orçamento, para usar e para me socorrer das afirmações de quem o elaborou, é um orçamento de contenção. Se é que li algures e li bem. Será um orçamento de contenção. E poderia ser de outra maneira? Nessa medida... Poderia ser de outra maneira? Provavelmente está de acordo com os tempos difíceis que vivemos, embora eu tenha de sublinhar mais à frente algo que poderia ter sido feito no sentido de contrariar esta tendência dos momentos difíceis que vivemos e que estamos confrontados, e a população portuguesa está confrontada com ataques enormes do Governo Central e da Troika Nacional e Internacional a coisas muito importantes que mais tarde ou mais cedo todos vamos acabar por concordar que estão a ser atacadas, diminuídas neste momento. Começo por referir-me à democracia local, porque não é indiferente o facto de serem feitas, levadas por diante, medidas de centralização do poder ao nível das comunidades intermunicipais. Centralização autoritária, porque é uma forma de fugir ao escrutínio da população, concentrando poderes em entidades que não são sufragadas pelo voto popular.
associada ao ataque verificado à diminuição e à subtração de 1.100 e muitas freguesias, porque as freguesias também são um poder, uma, digamos, instância de proximidade e de apoio às populações. E também constituem rede, de alguma forma, integram a rede de apoio social ao nível local. E, portanto, tendo em conta tudo isto, tendo em conta um ataque sistemático, como já disse, à democracia local, coberto do memorando da Troika, a centralização autoritária com a criação das comunidades intermunicipais, o decreto que acaba por extinguir-se 1.165 freguesias. Mas isso não altera o orçamento municipal. Depois, outras medidas lesivas, como é o projeto da nova Lei das Finanças Locais, que no seguimento do PAEL vai apertar, e já vem apertando, o garrote de financiamento imposto às autarquias. Para além de que vai acarretar uma sobrecarga fiscal sobre as populações, com fixação de taxas de IMI nos limites, etc, etc, etc. A extinção de empresas municipais que, em vez de serem reintegradas em serviços, e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer aqui com a empresa municipal de Vieira do Minho, a empresa EPMAR, cujos trabalhadores, empresas que, sendo extintas, os trabalhadores deveriam ser integrados em serviços e estruturas do município e ameaçam de ser postos, digamos, de serem pasto de novas privatizações e com isso acarretando muitos despedimentos, não digo só em Vieira do Minho. Mas isso é o panorama geral. Depois deste quadro, acho, é meu entendimento, é entendimento do Bloco de Esquerda, que o orçamento não deveria ser tão restritivo, sobretudo no que se refere aos apoios sociais. Porque se formos ver bem, se é que eu vi bem, e já agora aproveito para dizer que há um lapso aqui nos documentos, parece-me que há, podemos aqui agora aclarar e clarificar, mas, portanto, perante o empobrecimento de largos setores da população devido ao desemprego galopante, à redução de salários, pensões, instabilidade laboral, a nova lei dos arrendamentos, que também provavelmente vai ter incidência aqui ao nível local, fazem e farão disparar situações de dificuldade enormes para as populações e também para as populações de Vieira do Minho. Isso justificaria isso faz com que a resposta da autarquia devia ser mais forte em termos sociais. Na minha intervenção seguinte poderei desenvolver mais este ponto. José Costa Fernandes, em termos gerais. Ora, boa tarde. Em termos gerais, só muito recentemente é que tomei conhecimento assim, sobre os números principais mesmo sobre o plano e orçamento, porque começava a ser eu, deputados vieirenses, não estar representado, sobretudo até no órgão fiscalizador. É sabido e tem repetido aqui muitas vezes. Queria dizer que é sempre bom. É sempre bom lembrar disso. Lembrar isso. Quanto nos planos de orçamento sucessivos que têm dado, quer independentemente de estar na Câmara Municipal, numa força política ou outra, que nos últimos quase 40 anos tem estado no Conselho a gerir, uma das coisas que se vê, que acho sempre que é positivo nesse particular, não me custa reconhecê-lo, é as despesas de capital, fazer um esforço de despesas de capital ser sempre superior de maneira às despesas correntes. Receio que futuramente não poderá ser assim, porque há muitas obras que foram feitas e depois têm que se gastar muito em conservá-las, não é? Que depois as despesas correntes vão andando. É natural que um caso ou outro sobre as despesas de pessoal, mesmo com a extinção de serviços municipalizados, despesas com pessoal ultrapassam os 2,5 milhões de euros. Mas depois, quando são extintos serviços, depois também eles continuam, porque as pessoas não são mandadas muito bem embora ou isso. E claro, diminui as despesas muitas vezes de capital e aumenta as despesas correntes. Quanto aqui uma bandeira que referiu aqui o representante do Partido Socialista, que os jovens, esquece-me agora o nome. Pedro Pires. Sou o Dr. Pedro Pires.
Há uma bandeira que falou sempre sobre a receita do IRS, hoje são 5%. Devemos reconhecer o seguinte: os impostos e então do IRS, ele é progressivo, de certo modo, para fazer uma correção do rendimento. Os que mais usufruem são aqueles que mais Rendimentos têm. mais pagam. E é para o bem ou para o mal. Eu acho que, felizmente, aqueles que mais pagam são aqueles que estão melhores, não é? Embora custe pagar. Quando nós, Em princípio, terão mais receita. quando nós dizemos assim, a redução, também nesta redução, acontece o seguinte: aquele pequeno que já é tão desgraçado, não paga nada, também não dá dado nada. Este prémio, vamos lá ver, este prémio é como a saída aqui de uma igreja, dizem assim: olha, temos aqui um bolo para dar às pessoas, que a vida está cara. Como é o senhor? Eu sou mais pobre que estou aqui dentro. Passo, assim não é nada. Até que aparece um pouco melhor, diz: olha, nós vamos dar um perdão. Olha, pega lá X para ajudar o seu imposto. Isto em termos assim visuais. Eu reconheço que há um esforço aí, e agora também temos que reconhecer sempre as duas partes, que é para combater a desertificação. Isto é, que enquanto que as pessoas muitas vezes estão dependentes, já estão aqui, por uma razão ou outra, estão mesmo cá fixadas por fatalismo e tudo, será os outros que muitas vezes usufruem mais, que podem escolher residência aqui, viver aqui e acolá. E será uma forma de competitividade, enfim, para... Mas, de certo modo, acho que não eu gosto mais que fosse uma distribuição que fosse a beneficiar todos, de uma forma ou de outra. Porque se fosse um benefício que fosse horizontal. Mas isso não compete à Câmara. E assim não. Mas isso não assim compete à Câmara. Quer dizer, uma pessoa estiver aí 3, 4 mil euros, 3 mil euros, tem um benefício de centenas de euros e tal. Mas isso não compete Enfim, à Câmara. Também a vida está mal, mas quem isso define, não se mas José Costa Freitas, mas quem define os valores que cada um paga, ou o escalão respectivo, não são os municípios. Não é o município, mas quando eu estou a isentar, a dar um prémio, agora eu estou a dar um prémio, estou a dar uma ajuda. Que eu estou a dar. É uma ajuda. Quem está a outro dizer: você pode estar no conselho mais perto, mas aqui nós também damos um pouco de isenção, retraso de isenção. É uma forma de vocês que estão em Braga, vai lá e tal, vai saber, dá um pouco para a gasolina também, aquilo que o senhor paga. Portanto, a parte também é sempre uma ajuda, vamos ver assim. E é por isso que eu não vejo assim, confesso muito assim a bandeira, se bem que veja com que o espírito ela foi feita, e até sei que muitos conselhos dos países fora fazem, se calhar até muitos, e admito mesmo, da minha, e geridos pela minha cor política. Portanto, estou à vontade e com este distanciamento para dizer isso. Quanto a dizer que é de austeridade, não sei, tudo aquilo que for na coisa pública, até privada, hoje tem que ser, por uma razão ou outra, da austeridade. E se a austeridade é demais, até primeiro quem tem a culpa foram os votantes, nem são os eleitos, são os eleitores é que têm culpa se temos austeridade a mais. A receita de sempre. Isso. A receita de sempre. Pedro Araújo. Antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde aqui aos colegas de debate. Votos de um bom domingo para quem nos está a ouvir. Dispensava, como é lógico, a ironia inicial, que também por si só pode não dar bom princípio, um bom início ao debate. De qualquer forma, com um ambiente mais tranquilo, A discussão política mais traz acolhedor sempre pequenas, a discussão política traz e batendo sempre certo pequenas na discussão, não se trata de discussão política. Fizemos aqui um pequeno apanhado, no fundo, do orçamento, também no sentido, respeitando o sentido e orientação de voto e também, no fundo, respeitando também tudo aquilo que vem sendo dito pelos nossos vereadores em particular. Se temos em linha de conta o orçamento de 2012, para uma previsão de 27 milhões na altura, a execução ficou-se por cerca de 13 milhões de euros. Isto para começarmos a conversa, digamos assim. No que diz respeito ao orçamento de 2013, este orçamento prevê uma receita e despesa de 21,2 milhões de euros, aproximadamente. Ora então, sendo que a despesa corrente que está prevista é de 8,76 milhões, eu peço desculpa por estar a amassar os nossos ouvintes com estes números, mas nesta fase inicial penso que era também de todo interessante. E em 2011 foi de 6,3 milhões, e ainda não dispomos dos dados de 2012, a despesa sofre assim um aumento significativo. A despesa sofre um aumento significativo. As instituições públicas, já ouvi aqui, e ouve-se a nível nacional quase diariamente, cortam. No entanto, a Câmara Municipal de Vieira de Minho aumenta. Não são assim credíveis os valores apresentados para as grandes opções do plano, para o Plano Plurianual de Investimento e para o Plano de Atividades Municipais. Mas os programas sociais foram, em finais de 2012, revistos, verificando-se que os mesmos foram reduzidos
das comparticipações aos beneficiários necessitados, nesta altura precisam de que tenham apoio, ou seja, se é uma altura tão difícil, e eu ouço os partidos de esquerda em particular dizerem que de facto é uma altura e temos que ajudar quem precisa, nós também o dizemos, mas queremos que se efetive. E no final de 2012, estes programas eles inclusive iniciados por este Executivo Autárquico, foram revistos e alguns deles baixaram, nomeadamente apoio ao arrendamento, incentivo à natalidade. Mas deixe-me só dizer, esses argumentos não foram apresentados na Assembleia. Terá razão o Pedro Pires quando... Permita-me só uma coisa. Eu vim para um debate, não vim para uma Assembleia Municipal. Primeiro ponto. Mas pergunto, os elementos eleitos na Assembleia Municipal têm autonomia suficiente, são adultos o suficiente, são grandes pessoas, dão a cara neste momento, e dar a cara neste momento pelo Partido Social Democrata ou pelo CDS, neste Conselho, posso dizer que estão de parabéns. É preciso ter coragem. Afinal, no nosso entender, não há acordes para vir de mim. Eu não me interrompa, senão não consigo que o discurso assim não flui. Mas convinha ao contrário do que diz o Orçamento de 2013. Pois os orçamentos para este Executivo continuam sempre superiores a 20 milhões de euros, quando até 2009 nunca chegaram a este valor. No que diz respeito à receita, convém referir aqui o empréstimo do PAEL, que é o Plano de Apoio à Economia Local. Uma verba a rondar os 3,18 milhões de euros, mas convém referir aqui uma questão. Se o Executivo pagasse a tempo e horas a quem... Só dizer, o PAEL é o Plano de Apoio à Economia Local. Correto. Então, desta vez, agradeço-lhe a intervenção. Se de facto o Executivo tivesse as suas contas mais ou menos em ordem, o Governo não teria dado esta oportunidade ao município de conseguir pagar aos seus fornecedores. É que é muito bonito falar na questão social e vamos apoiar e vamos inclusive combater o desânimo e a resignação. Ora, eu só gostava de saber de que forma é que se combate o desânimo e a resignação de diversos fornecedores que estão há anos à espera de receber as suas faturas. Mas as verbas provenientes do Estado e projetos comunitários excedem 11 milhões de euros. Ora, tudo somado, permitam uma correção, não há diminuição da receita. Mas o imposto sobre imóvel, o famoso IMI, a Câmara, nesta altura, vai duplicar a receita. Porquê? Porque optou por um valor mais elevado também para os municípios. O IMI é o mesmo do ano passado. A venda de bens de investimento, o Executivo prevê fazer cerca de 2 milhões de euros. Mas, agora permitam-me aqui só uma questão também para lançar aqui para o debate. Em tempo de crise, como é que se consegue prever um valor tão elevado? Mais tendo em conta as recentes vendas do município, o caso, por exemplo, do terreno que se destinava ao Centro Educativo de Roças e Guilherme, é um terreno que... usando uma argumentação de que não haveria compradores, sofreu uma diminuição do valor base de 50%. Agora, na mesma altura, havia mais terrenos à venda pelo município, colocados à venda, e nenhum deles sofreu uma redução tão significativa quanto este. Ou seja, não se encontra aqui um critério igual. Não foi 50% para todos, foi 50% para um, ou 8% ou 12% para outro. Relativamente à despesa, a despesa em 2011 foi de 12 milhões e em 2012, pelas nossas contas, deverá andar na casa dos 13 milhões de euros. Mas este Executivo prevê gastar 21 milhões de euros. Seria caso para lançar, eu termino já em breve, seria caso para lançar aqui um momento de humor, se calhar, que o dinheiro em verde de mim deve nascer como cogumelos, certamente. Em dias de umidade. É verdade, em dias de umidade. Mas a despesa, por exemplo, com eletricidade vai ser de um valor próximo, ou ligeiramente superior a 500 mil euros. Quando as verbas devidas pela EDP são de 467.400 euros. Recorde-se que, por exemplo, no caso da Câmara Municipal, no seu próprio edifício, vende energia, com os painéis colocados no telhado do edifício, telhado esse que está bem pertinho, fica aqui também mais uma nota, do sótão, onde colocaram o futuro Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, que tem apenas luz solar com dois pontos. Está lá bem arrumadinho no sótão. Mas as transferências para as empresas municipais e intermunicipais estão a rondar... Prevê-se gastar, este Executivo prevê gastar cerca de 690 mil euros. 690 mil euros. Até 2009, as verbas rondavam sempre os 300 mil euros. Mais, plano plurianual de investimentos. Projetos novos, apenas 2. Um para pavimentação de caminhos, outro para construção de abrigos a passageiros. Mais de metade dos projetos constantes neste plano são tudo projetos que já vêm de 2009. Ou seja, só se revela uma incapacidade de fechar os projetos. Porquê? Porque as obras transitam de ano para ano.
Aliás, é só seguir o exemplo da famosa obra que dá acesso do centro da vila às escolas e verificamos o estilo, a forma de trabalhar deste município em termos de facto, obras. não queria interromper, mas também lembro que o município perdeu €1 milhão nos 2 últimos orçamentos. Todos nós contribuintes, todos nós também prevemos. E não é por isso que andamos todos a dever dinheiro uns aos outros. Temos que saber gerir a nossa casa. Cortes nos valores das prestações sociais a atribuir aos mais necessitados a que já referimos. Cortes nos apoios às associações, às diversas associações do Conselho, que nem todas receberam. Temos o caso, por exemplo, dos bombeiros voluntários de Vier de Minho, que, segundo sabemos, as verbas, os apoios garantidos pela autarquia não estão em dia. Apoios não definidos superiores aos definidos a centros sociais. Para um orçamento de 21 milhões de euros, ainda há dificuldade em garantir 101 mil euros. Transferência para a EPMAR, 690 mil euros. 4 ou 5 anos atrás era de apenas 300 mil euros, volto a recordar. Organização da Feira da Ladra, ainda nem sequer sabemos as contas da última Feira da Ladra. Numa altura em que o orçamento rondava os 27 milhões de euros, o ano passado. Mais, veras para as juntas de freguesia também foram reduzidas, numa altura em que o orçamento previsto é de 21 milhões de euros. E, finalmente, as transferências para acima do AVE, só definida 11 mil euros, não definida 213 mil euros. Será que a Câmara Municipal vai contrair novo empréstimo para pagar esta contribuição para um orçamento de 21 milhões de euros? No nosso entender, e à semelhança dos vereadores da Câmara Municipal e à semelhança dos membros da Assembleia Municipal, eu volto a frisar, à semelhança dos vereadores da Câmara Municipal e dos membros da Assembleia Municipal, o orçamento apresentado, por nosso entender, é mais uma vez irreal. Mais uma vez irreal. Aliás, não é compreensível para se preveja gastar 21 milhões de euros quando as receitas andam sempre na casa dos 10, 11 milhões de euros. Nestes 3 anos passados assistimos a uma Câmara Municipal que atua para alguns quando deveria ser para todos. Quando deveria ser para todos. E para todos, quando a sua atuação se exigia e reclamava para alguns. Vejamos a atuação deste Executivo, por exemplo, na aplicação dos programas sociais, no tratamento das juntas de freguesia e das associações existentes. Nesta altura, por exemplo, no caso na gestão autárquica e no seu próprio edifício, a gestão do pessoal da Câmara Municipal, onde neste momento não há gestão de recursos humanos. Há sim, sabe o que é, José Luís? Uma perseguição a alguns de recursos humanos que simplesmente por não estarem claramente a apoiar este Executivo, são perseguidos. Mas a gestão deste Executivo neste mandato vai terminar com a adesão ao famoso PAEL, Plano de Apoio à Economia Local, com a previsão dos tais 21 milhões de euros para pagamento de dívidas em atraso e que vem muito condicionar negativamente, como disse ali o colega de debate do professor João, do Bloco de Esquerda, vai condicionar os vieirenses com aumento de IMI e outros castigos, isso é digamos assim. Pedro, isso é mentira, já lhe disse, voltou a repetir, isso é mentira. O IMI é exatamente o mesmo de 2012. Disse muitas asneiras, mas essa é mentira pura. E está nos documentos e revela desconhecimento. Mas vamos ouvir. O IMI é o mesmo do ano anterior. Vamos ouvir. Depois podem discutir estas questões, estas primeiras intervenções. Pode confirmar, com certeza. Então, muito boa tarde a todos. Chegou então a minha vez de falar. Certamente que os nossos ouvintes, a quem também cumprimento, estão à espera que eu responda ao Dr. Pedro Pires, como é óbvio. Tenho que responder, doutor, tenho que responder. Vou-lhe fazer a vontade, porque era isso mesmo que queria, e eu faço-lhe de bom grado a vontade. Trata-se de um debate. E o debate é um confronto, faço-lhe de bom grado a vontade. Embora pacífico, é um confronto. É verdade. Ainda bem, vou perfeitamente a tempo. Vamos aproveitar perfeitamente a tempo, até porque acontece aqui uma situação que eu já referi também aqui na Rádio Alto Ave, é que aqui podemos falar na Assembleia nem sempre. Muito bem, se se inscreverem, não podem. Nem sempre. Muito bem, e, continuando, e ainda dando resposta à entrada fulgurante e irónica do nosso Dr. Pedro Pires, deixe-me dizer-lhe que, primeiro, o silêncio por si só já pode expressar muito. Quem cala Segundo, agora vou-lhe pedir um favor, estou eu a falar. Estou a ouvir. Não queira protagonismo, está bem? Estou a ouvir. Não queira o monopólio do protagonismo. Portanto, o silêncio por si só já é... Então, doutor, sou eu. O silêncio por si só já é uma expressão. E o voto é outra expressão. A isto acresce o seguinte. Como nós sabemos, ou melhor, quem assiste às Assembleias Municipais, seja porque estão lá presentes, seja porque conseguem, através da Rádio Alto Ave, embora certamente não tenham a abrangência que tem quem lá está, como facilmente compreendem e se apercebem, a prepotência do Sr. Presidente da Câmara e a forma lamentável como a maior parte das vezes
é dirigida, são dirigidas as reuniões da Assembleia Municipal, são de todo desmotivantes das nossas intervenções. Isto porquê? Porque eu compreendo perfeitamente que quer a bancada socialista, quer o Sr. Presidente da Câmara fiquem terrivelmente incomodados se nós não falarmos. Porque basta emitirmos um som para de imediato o Sr. Presidente da Câmara fazer 10, 15, 20 minutos de pura propaganda política. É um comício político de cada vez que nós fazemos ali uma intervenção. Não é essa a função do Sr. Presidente da Câmara lá. E quem dirige a reunião deveria ter a capacidade e a honestidade, devo dizer, e de fazer com que se cumprisse o regimento. Não se faz. Não posso fazer contraditório em Sr. Dr. José Luís Machado, estou a dar... Peço-lhe desculpa, eu queria dizer Sr. Dr. Pedro Pires, estou-lhe a dar a resposta à entrada fulgurante e irónica que teve. Portanto, penso que já ficou perfeitamente esclarecido. E tem outra coisa que já agora vou acrescentar. Nós não falamos quando os senhores pretendem. Falamos quando nós entendemos que devemos fazer. E agora, por favor, fale sobre o orçamento. Muito bem. Então, agora, posto isto, vou falar sobre o orçamento, que depois de uma descrição detalhada aqui do presidente do PSD, da conselheira do PSD, e do companheiro de coligação, companheiro de coligação, me ajudou imenso, porque, de alguma forma, eu tenho aqui algumas linhas gerais, não com este detalhe, mas que também vão de encontro, precisamente, aos números detalhados que apresentou. Mal ia a coligação se não conversava. mal corria, é verdade. Desculpe se eu não ouvi. Não falei consigo. Não falou comigo. Não. Pensei que tinha que falar. Sim, mas esse tipo de comentários, para isso já temos Nem um governo. foi com os ouvintes. Não sei de que forma é que isso contribui para o debate sobre o orçamento da Câmara Municipal. Queria dizer então que realmente, indo de encontro aos detalhes dos números apresentados, se verifica que este orçamento tem valores superiores aos dos anos anteriores. E isto não deixa de ser, de facto, estranho, face à conjuntura que todos nós vivemos, que se vive, que o país vive e em consequência, o Conselho vive, e não deixa de ser curioso, ainda por cima, quando o próprio Executivo anda constantemente a relembrar a carestia e as dificuldades que sente com a nossa conjuntura, esquecendo-se, obviamente, das responsabilidades, mas isso já são outras histórias que não são para aqui chamadas. Também verificamos que a despesa aumentou consideravelmente, com a particularidade que não deixa de ser interessante, e digo não deixa de ser interessante porque por várias vezes nas Assembleias Municipais acusavam o CDS de não ter solidariedade no seu ADN. Eu sempre refutei, obviamente, essa afirmação, porque nós até defendemos os valores cristãos e a solidariedade é mais do que cristã, mas para quem arvora o seu ADN, que no seu ADN está toda a solidariedade, não deixa de ser estranho que haja aqui, de facto, uma acentuada diminuição dos apoios sociais. E depois, se pensarmos, enfim, que gostaríamos de verificar aqui, com a apresentação deste orçamento, alguma energia para quem se intitula agente de energia, a verdade é que vemos investimentos irrisórios no fomento de áreas que deveriam ser importantes no nosso Conselho fomentar, como a agricultura, como a indústria, essencialmente a agricultura, porque nós somos um Conselho agrícola, e o turismo, e nós verificamos que as verbas, não sendo de facto esta uma área, enfim, as finanças não são propriamente a minha área, mas é fácil verificar que as verbas atribuídas são irrisórias, são quase nulas. Projetos novos também os não encontro, vejo, se bem procurei, se bem vejo 1 ou 2 projetos novos que têm a ver com uma pavimentação, e se não estou em erro, uma paragem do autocarro. Portanto, querem lutar contra a resignação e o desânimo, disse-me. O Sr. Fernando já deu a resposta, com a qual eu concordo inteiramente. Lá está, a água e o azeite às vezes fazem cozinhados ótimos. Aí está em prejuízo do azeite. Aí está uma afirmação que eu subscrevo inteiramente. Mas sempre em prejuízo do azeite. Portanto, e para terminar, já sei que já que está a apontar outro colega, para terminar, não é certamente desta forma que os vieirenses se animarão
E não é certamente desta forma que eles vão ganhar energia para sair da crise. Pires, tem algumas respostas a dar, Sim, mas eu lembrava é que temos com certeza. o tempo a correr. Eu gostaria de dizer que a minha ironia inicial não era nenhuma ironia, por uma razão. É que a Assembleia Municipal é o local mais importante, é o órgão mais importante que temos para debater os problemas dos vieirenses. Quem é eleito para uma Assembleia Municipal não tem a faculdade de exprimir a sua opinião, porque está a representar alguém. Tem a obrigação, porque quem votou nas pessoas que estão na Assembleia Municipal tem que ser representado. E quem não representa as pessoas que votaram em si, está a faltar um compromisso com os eleitores. E por isso é que nós, no Partido Socialista, temos muito orgulho em estarmos a cumprir os compromissos que fizemos com os eleitores. Há bocado apontava-se aqui a questão do IRS. A baixa de 5% de IRS foi um compromisso com os eleitores. E nós fazemos ponto de honra nisso, independentemente de opiniões e de ironias sobre ironia. Porque isso é importante para nós. Importante para nós é debater a política nos sítios certos. E o sítio certo para debater os assuntos é a Assembleia Municipal. E eu nunca vi uma oposição que nada dissesse, e estou há 10 anos na Assembleia Municipal, e posso ir procurar as atas, certamente não vou encontrar, desde o 25 de Abril de 74, atas da Assembleia Municipal, em que a oposição nada disse sobre o plano e orçamento para o ano seguinte. Isto é a minha opinião. Eu respeito quem tenha uma opinião diferente e com certeza... Deixe-me agora fazer ironia a mim. Quer dizer que a Assembleia Municipal funciona aqui, nesta mesa? Pois, pelos vistos, pelo que eu ouvi há pouco, para ouvirmos as intervenções dos membros da Assembleia Municipal temos que vir à Rádio Alto Ave. É pena porque este debate era feito em dezembro. Só porque está cá o Presidente. Porque senão não teríamos, certamente. E eu não fui eleito. O Presidente da Câmara nem sequer dirige os trabalhos da Assembleia Municipal. E, portanto, isso são umas pronto. Depois, eu da parte do Pedro Araújo, Presidente do PSD de Vieira do Minho, ouvimos aqui É óbvio que não vou conseguir, não temos tempo para responder a tudo, teria muito gosto em responder a tudo aquilo que disse, mas há alguns aspectos que eu gostaria de retificar aqui. Por exemplo, dizer relativamente à venda de um terreno em Roças, porque às vezes parece que se levantam aqui que não havia, uma argumentação de que não havia interessados. Não havia interessados, não é uma argumentação, é um facto, porque foi feita uma asta pública que ficou deserta, que não apareceu ninguém, e por isso o valor do terreno baixou. E só por isso e mais nada. Portanto, não foi uma argumentação, foi um facto, não apareceu. E o terreno foi vendido, como outros, em asta pública, onde qualquer interessado poderia apresentar propostas. Depois, dizer que está mais dinheiro no orçamento para eletricidade é, de facto, uma verdade de lá para Alice, tendo em conta que o IVA na eletricidade com este governo aumentou de 6% para 23%, é óbvio, e temos reduzido muito o consumo de energia elétrica, mas é óbvio que o valor vai aumentar, porque com este aumento do IVA é impossível que não aumente. Depois dizer que o município não tem capacidade para fechar os projetos e por isso é que se arrastam no orçamento, isso é um facto, mas é importante também dizer, como eu disse há pouco, que o CREN deve ao município de Vieira do Minho 1.200.000 euros. E, portanto, as obras não podem estar fechadas enquanto não forem totalmente pagas, porque o CREN deve ao município de Vieira do Minho 1.200.000 euros neste momento. E, portanto, é sempre fácil estar numa posição e dizer mal. Eu lamento é que se tenha este tipo de discurso, que se diz noutros debates deste género, ouvíamos aqui dizer, isto é uma Câmara que dá tudo. Dá tudo a toda a gente. É uma Câmara que dá tudo, oferece telhados, 30 por uma linha. E agora ouvimos dizer, isto é uma vergonha porque esta Câmara está a reduzir os apoios sociais. Ou queremos uma coisa ou queremos outra, não podemos ter a sol na eira e chuva no naval. Portanto, as pessoas têm que ser mais responsáveis porque fazer política assim não custa, mas não é dizer a verdade aos vieirenses. E dizer a verdade aos vieirenses é dizer que o IMI, este ano 2013, tem os mesmos valores que tinha no ano 2012. Não há nenhum aumento das taxas de IMI. Aliás, Vieira do Minho, a taxa de IMI para os imóveis urbanos avaliados é de 0,3%, que por acaso é o mínimo previsto por lei neste Orçamento de Estado para 2013. Portanto, dizer que aumentamos o IMI é mais uma vez uma mentira, uma incorreção e é tentar enganar as pessoas. E isso eu exalto um bocadinho porque eu gosto de debater e gosto de falar dos problemas que o Conselho tem e gosto de ter estas conversas. Agora, temos é que dizer a verdade. E depois há argumentos que valem. Dizer que não temos dinheiro, que não há verba atribuída para o turismo, que há uma verba insignificante. Pois, mas às vezes com pouco dinheiro consegue-se fazer muito.
Eu tive o prazer de, ainda nesta quarta-feira, aliás, nesta quinta-feira, ter acompanhado uma série de pessoas vieirenses e fomos a Lisboa ao programa Praça da Alegria e tivemos 1 hora em direto para todo o mundo a promover, a divulgar a nossa gastronomia, o nosso artesanato, os nossos costumes, as nossas paisagens. E isso é promover o turismo, é promover o concelho, é dar energia aos vieirenses. É fazer aquilo que nunca foi feito neste concelho, que é puxar pelo orgulho das pessoas. Isso é dar energia e não é só com dinheiro. E depois, quer dizer, o orçamento é o mais alto de sempre. Pelos vistos, cortamos nos apoios sociais, cortamos em tudo. É procurar que está lá escrito. É procurar que está tudo escrito, está tudo dito. E, portanto, às vezes temos que ser mais concretos e não dizer coisas que não são verdade, porque isso não fica bem. A discussão política tem dessas coisas, às vezes uma avaliação, a avaliação é sempre de quem a faz e naturalmente quando diz a sua opinião. João Oliveira. Bom, esta segunda ronda atrás, vou dizer que temos 10 minutos. No que a mim me diz respeito e com referência ao IME, queria clarificar que eu disse que com todo este conjunto de ataques de estrangulamento financeiro direcionado e dirigido às autarquias, no futuro, eu referia-me ao futuro, no futuro haverá certamente aumentos de IMI, não me estava a referir concretamente aos valores aprovados no âmbito local. Referia-me aos aumentos possíveis para o futuro, o aumento exponencial da água, se ela for privatizada ainda, se a privatização da água se concretizar, piorará ainda. Quer dizer que o futuro é muito escuro, muito negro, digamos assim, para as populações. E os resíduos, o sólido, o saneamento básico, tudo isso vai ser agravado. E, portanto, e era nessa perspectiva que eu me referia ao EME, não me referia a valores, portanto, queria deixar esta clarificação. Relativamente à nossa posição, relativamente ao orçamento, como tinha, pego nas palavras que tinha dito, feito anteriormente, para dizer que estamos numa situação de emergência social. E, portanto, perante uma situação de emergência social, consideramos que é necessário o reforço dos apoios sociais. Designadamente, e vou fazer aqui a ponte com aquilo que foi afirmado, da necessidade de ter obras, criar emprego, desenvolver a economia local. Ora, e a receita se por exemplo, Zé Luís, vamos nos concentrar neste aspecto relacionado com as obras. Se houver reforço do apoio à habitação social, naturalmente, habitação social, mas de acordo com novas regras, com disseminação da habitação social pelas freguesias, no apoio à reconstrução de obras para pessoas que não têm possibilidade de melhorar a sua habitação. Eu li alguns aqui, não sei se na introdução, se num determinado momento do orçamento, li que havia situações dramáticas de habitação e de habitabilidade. Portanto, se isso acontece, é uma realidade, há que arranjar respostas sociais, designadamente atribuindo valores e verbas e valores de reforço que permitam desenvolver um programa de habitação social que dê resposta às situações mais dramáticas. Mas eu pedi-os por força de uma questão de equilíbrio de argumentação, mas de qualquer maneira os municípios, e não é só o município de Vir de Minho, estão a perder algum das transferências do Orçamento de Estado, também é verdade. Pois, mas isso terá de ser denunciado, a própria autarquia terá de denunciar isso publicamente. Mas a realidade é que tem de trabalhar com eles. Mas achamos que deveria haver reforço neste capítulo. Apesar do orçamento de contenção, realmente, ao nível, comparando os valores relativos às grandes opções do plano de 2012 para 2013, apesar de haver ali um quadro que eu julgo que tem um lapso, que há um decréscimo de cerca de 4 milhões relacionados com digamos, de decréscimo de apoio no âmbito das funções sociais. Das funções sociais. Não é lapso. Eu julgo, vocês podem comprovar, há aqui um quadro que realmente tem um erro, julgo eu. Não é lapso relativamente ao que nós dissemos aqui o ano passado. É uma dezena, porque se formos aqui aos quadros interiores, verificamos, não sei se o PSD e a oposição que tem assento municipal se aperceberam destes pequenos lapsos.
Mas para quem faz uma leitura, nos quadros interiores aparece 8 milhões e qualquer coisa, e não 18 milhões, como aparece aqui no quadro genérico do início. Não é? Pronto. Posto isto, queria concluir dizendo que, na verdade, não se vê plasmado no orçamento medidas e montantes direcionados para uma política efetiva de apoio à habitação social. Mas já no orçamento anterior se verificava essa tendência. E nós achamos que, perante este conjunto de ataques ao poder local, às populações, acho que deveria ser garantido o reforço de apoio às pessoas com mais dificuldades, promovendo programas de inclusão, identificando e prevenindo riscos de empobrecimento, e implementando programas, sobretudo, direcionados para as camadas mais fragilizadas da população em Vieira do Minho. José Fernandes. Ora, eu queria referir em relação àquilo que aconteceu a semana passada. Acho que fui de certo modo feliz para Vieira do Minho, porque na verdade quando os órgãos de informação se referiam muitas vezes aqui a Vieira do Minho, já me tem umas desgraças ou isso, ou acidentes ou isso, e que realmente foi não só essa visibilidade na televisão, que realmente teve o conselho sobre as atividades, que envolveu pessoas de muitas delas, as coisas não têm sido necessariamente por iniciativa só na Câmara, mas vê-se que teve bastante ajuda aí. Foi também a criação, teria sido no conselho de uma cooperativa, tendo enfim a exploração do mundo rural e que o nosso conselho que é. Eu acho que realmente nós com a Serra da Cavareira, a pensar em exploração da Capri na cultura, nós temos a piscicultura também, temos águas frias aqui, que seria bom, águas que não estão contaminadas, como temos indústria. E devia ser coisas aí que se devia, aí coisas de aproveitar. É claro que a iniciativa tem que ser dos vieirenses, não é? E depois, do poder local, chegar a ver onde é que pode ajudar, e deve. Mas tem que ser essa oposição a que eu queria. Era um grupo que amanhã queixasse, olha, nós precisamos isto, fizemos este apoio, chegamos à Câmara, diz que não tem verba, diz que agora que não tem isto, que não tem aquilo, então até podia discutir numa Assembleia porque é que o orçamento não estará bem ou não. Isso é que era. E nós aqui, a falar em números, isto e aquilo, a dirimir esta coisa assim, por exemplo, quando me dizem, vocês agora estão a pôr aqui menos e tal, eu cá para mim, se calhar aprender também com o Governo, se calhar, quer dizer. E eu, João, nós assim temos de ir pela clandestinidade, porque olha, na Assembleia, porque aquilo é perigoso. Nós já não temos possibilidades de ir para a Assembleia Municipal, não é? Pela votação do votado de fazemos lá falta para pôr água na fervura, mas para ver se ao menos aqui, a incompatibilidade entre ao menos aqui nós temos, enfim, temos aqui a doutora... Democracia, temos democracia. Aqui um bocado de respeito e tal. Aqui temos democracia, senhor. Mas temos de continuar, Fernando. E é isso que nós temos, é que eu gostaria que realmente mais iniciativas, como aquela que a semana passada foi manifestada e nos órgãos, acontecesse aqui com Vieira do Minho. Pedro Araújo, eu lembro que o tempo já está no limite. Se tiver mais rigor no tempo dos restantes, se calhar não estava agora a apressar os últimos para que eu também pudesse falar e a doutora também. Senão, terei-vos de interromper. Desculpa a frontalidade, mas é um facto. Mas terei-vos de interromper. Mas eu também não vou interromper até ao fim os restantes. Relativamente àquela parte técnica, digamos assim, já falamos. Vamos agora à parte mais prática do orçamento. Ou seja, aquilo que nós, contribuintes, nós que pagamos os nossos impostos para que os políticos então nos possam gerir, digamos assim, e gerir com as várias opções. Então aquilo que nós, contribuintes, todos aqueles que nos estão a ouvir neste momento, aquilo que eles pretendem é o que é. No fundo é que os nossos impostos sejam de facto geridos cada vez com mais rigor. Porquê? Porque de facto estamos a custar cada vez mais e os impostos também a pagar, em termos percentuais, face àquilo que nós ganhamos, tem uma dureza mais significativa. Para dizer que mantenho o que disse, a Câmara em 2013 prevê quase duplicar o valor do IMI em termos de receita. Continuo na mesma ordem. Mas aquilo que nós, contribuintes, gostávamos é o seguinte: a partir do momento que pagamos impostos, gostávamos que, por exemplo, as obras que se respeitasse, tentasse pelo menos respeitar o tempo previsto de execução e não triplicar, quadriplicar e por aí fora. Mantenho a mesma ideia, a famosa obra de acesso às escolas, que está, aquilo já parece, as famosas obras, não vamos agora aqui particularizar, mas é ridículo, no mínimo ridículo. Mais promoção de turismo. Incómodo, não será ridículo, mas é incómodo. O Vieira Sport Clube recebe uma equipa de fora, em média, de 15 em 15 dias.
linda promoção do Conselho que damos aos vieirenses. As obras de acesso, o parque de estacionamento do Vieira Sport Clube. Umas obras fantásticas. É assim que, de facto, se promove o Conselho. Mas podemos continuar por aqui. Por exemplo, quando dizem, então, o famoso combater o desânimo e a famosa resignação. Pois os fornecedores, de facto, estão desanimados. As empresas do Conselho que têm verbas por receber no município estão desanimadas e estão resignadas. Mas tudo bem, vamos continuar com os 5% de IRS, porque, no fundo, vamos ajudar quem mais recebe e os fornecedores que esperem mais um bocadinho, que esperem mais um pouquinho e que se mantenham sempre com muito ânimo e resignados. Não seria a opção do PSD? É possível, é muito ânimo. Quer dizer que isso não seria a opção do PSD? O exemplo do PSD e do CDS, na última vez que esteve no Executivo, eu deixo a questão, não aqui para o debate, mas para quem nos está a ouvir, para todos os fornecedores, e vejam o tempo de espera por cada fatura e comparem agora com o Executivo atual. Deixo só esta nota. Depois, gostava também de falar o seguinte, dívida. A dívida, continuamos na mesma tecla, está a extravasar todos os limites. Eu recordo-me de um spot promocional do Falar Daqui, que a Alto Ave tinha, em que se aproveitava uma das frases do Dr. Jorge Dantas, na altura na oposição. E dizia ele, mais ou menos, com estas palavras, mas vocês, a Rádio Alto Ave, podem muito bem aproveitar. Podia ser uma opção ele até dizia, deste governo, aliás, deste executivo, reduzir a dívida? Não é. Eu agora, se calhar, utilizaria as mesmas expressões. Não é uma opção deste executivo reduzir a dívida. E aqui sim, agora é que eu digo não mintam. Não é uma opção deste executivo. Depois falam muito na parte do cariz social, já vou terminar, a parte do cariz social, e falam muito na questão social e que vão ajudar toda a gente e que foram promessas e tudo mais. Mas caramba, que diabo, então vão agora reduzir o Vieira Nascer, que é uma promessa eleitoral, a Juventude Socialista pôs aí outdoors a dizer que cumpriram, que este executivo cumpre e agora vão reduzir. Vão reduzir os arrendamentos. Vai só cumprir. Então, afinal, estão a cumprir, não estão a cumprir, vão reduzir, vão dar. Isto é que é brincar com os vieirenses. Quer mais, o Sr. Fernandes falou muitíssimo bem. 5%, muito bem, fixar a população com melhores rendimentos. Tudo muito bem, muito bonito, mas é muito bonito isso, quando há verba que chegue para tudo. Primeiro vamos ajudar quem mais necessita. Quem está mais próximo do famoso limiar da pobreza. É porque o Partido Socialista, quando está na oposição, aí criticar, sim, e digo claramente, criticar é muito fácil. E criticou muito bem. Quando o Padre Albino foi Presidente da Câmara, nem um mês de gestão autárquica, já o Partido Socialista batia, passa a expressão, através dos órgãos de comunicação social, como se tivesse saído do Executivo há 10 ou 15 anos atrás. Isso sim, isso é que é hipocrisia e impostorice. Permitam-me que ainda não concluí, tenho que ter sensivelmente o mesmo tempo que a situação, passa a expressão, teve. E assim as expressões não são muito, fabulosas. Depois, a famosa discriminação positiva. Repare, e aqui pego umas palavras, não sei qual dos meus colegas de debate é que há momento, portanto, utilizou. Quando se tenta dar, de facto, diversos subsídios, por exemplo, o Dr. Pedro Pires falava, por exemplo, na refeições para todos. E eu diria, numa altura em que as verbas são muito reduzidas, vamos de facto de acordo com o critério, há pessoas que felizmente não precisam. E que certamente não se importariam de ver os filhos de outros vizinhos ou amigos que de facto necessitam, esses sim, a terem as refeições gratuitas. Penso, isto é uma sugestão. Será um pouco mais delicada, porque há quem esconda a sua própria necessidade. Afinal, quer que cumpramos as promessas ou não quer? Eu não lhe fiz questão nenhuma, nem quero que me faça questão nenhuma. Quando continuava ainda, EPMAR. Alguns funcionários, o caso dos tarefeiros, por exemplo, sem receber há algum tempo. Os funcionários da EPMAR a receber cada vez mais tarde. Os funcionários da EPMAR sem conhecerem o futuro da própria empresa. Isto é que é apostar e dar ânimo aos vieirenses? Uma empresa que não sabe o futuro, não diz aos vieirenses o que é que se passa? Que, de acordo com os novos critérios, estão apregoados do Governo Central, e ainda bem que veio alguém por algum critério nisto, algum rigor nisto, que senão a dívida extravasava todos os valores. Vai abrir caminho à privatização. Olha, se a gestão pública for criteriosa, não faz falta nenhum privado. Depois, sabe o que é que dá este tipo de gestão? Dá nisto, por exemplo, a falta de gasóleo, tanto para aquecimento do município, que já aconteceu, como, por exemplo, as viaturas que transportam os miúdos para a escola, estão apregoados, o apelo, o Sr. Presidente da Câmara, que é o homem que mais gosta de educação e mais aposta na educação neste Conselho, recordo-me perfeitamente disto, aliás, no famoso jornal Correio do Minho, que faz de bandeira a educação, uma coisa fantástica, ficamos todos entusiasmados com isso, e então as crianças ficam meio de caminho porque falta combustível para as viaturas, que é bastante interessante também. Isto é que os pais
queriam ver resolvidos e que não voltasse a acontecer. Uma viatura utilizada pela variação que está parada há imenso tempo devido à falta de verba para a aquisição de uma peça. Isto é que é gestão, Sr. José Luís. Isto é que é gestão aos veirenses. Não estou eleito, já lhe disse. Não estou, já foi, não, também, mas também votou e tem o seu critério também. Crianças a estudar em contentores em Roças, crianças a estudar em contentores em Roças, sem condições, há quanto tempo? Quem explica este executivo, quem explica aos pais daquelas crianças que estão em Roças, em contentores, o que é este orçamento para 2013? Um orçamento de 21 milhões de euros, mas que permite todas estas situações. Mais o Centro Educativo de Roças, com uma obra fabulosa, que está de dia para dia, agora vai ser reanalisada, porque afinal vai ficar com as mesmas salas que tinha antes do início da obra, um tipo de gestão, de facto, com muito critério. Para finalizar, e respondendo a uma questão direta, quando vem um terreno, a praça pública, e não aparece ninguém, reduz-se logo para metade. Fantástico, tem que aparecer alguém. Porquê é que nos outros terrenos não fizeram o mesmo, também para metade? Quais os critérios? É preciso explicar isto. Não é dizer que é em praça pública. É dizer assim, olha, nós reduzimos 50% devido a isto, ou aquilo, ou aquilo outro. Tudo bem. É só isso que eu gostava de ver. Era critérios, que me explicassem os critérios. E fica aqui a questão. Mas só um momento que é para passar. Só dizer, este discurso, o Pedro vai me desculpar, mas eu considero um discurso demagógico, porque dizer o município não apoia porque não paga aos fornecedores e depois dizer ao mesmo tempo o município não devia aderir ao PAL porque vai pagar aos fornecedores. Olha, aderimos eu não disse aderimos. Aqui, então, Dr. Pedro Pires, digo-lhe uma coisa, isso é mentira. Eu não disse que devíamos ir ao PAL ou não? Devíamos ir ao PAL ou não? Não devíamos... Mas eu gostava de ouvir, por exemplo, mas se o senhor gostava de ouvir, porque você não se cala. Desculpe lá a frontalidade. O senhor faz uma questão. Desculpe lá, o senhor aqui parece um ditador. Faz uma questão. Vocês gostam de dizer que... Atenção, mantenham. Vocês gostam de dizer... Mas pode ser no seu tempo a seguir. Mantenham uma compostura. Não, eu gosto quando muitas vezes, até o representante do PS, muitas vezes, até já que a Assembleia, às vezes, lá o Presidente... Muitas vezes, não sei, mas aqui isso está sendo ditador. Mantenham a compostura, não é necessariamente eu ouço aqui pouco mais de entusiasmo. Quando sou interrompido, o Sr. Fernandes não fala. Vocês gostam de dizer... Foi a primeira vez que interrompi. E o senhor qualifica logo a atitude de ditador. A maneira que nos temos. Eu mantive uma postura muito calma e muito tranquila todo o debate. Aquilo que nós temos ouvido e que ouvimos e que lemos, por exemplo, na declaração de voto dos vereadores do PSD e do CDS, é que... ao aderirmos ao PAL, estávamos a subir ao IMI. Íamos subir ao IMI, por exemplo. Algo que é mentira. E aquilo que há bocadinho o Pedro estava a dizer, do aumento da receita com o IMI, tem a ver com a reavaliação dos imóveis que está a ser levada a cabo por este governo, e também com a colaboração da Câmara Municipal. E por isso é que aumenta a receita. A receita aumenta porque o valor dos imóveis está a ser revisto e aumenta também. E, portanto, depois quando dizemos o valor devia nascer, por exemplo, eu considero uma demagogia por uma razão. Nós assumimos ao aderir ao PAL que íamos cortar na despesa e é isso que está plasmado neste orçamento. E, portanto, quando o PSD condena, deixa-me só terminar esta ideia, quando o PSD condena de termos baixado o apoio para o primeiro filho de 1.000 euros para 700 euros, primeiro estamos a manter a nossa promessa, porque aquilo que prometemos, e tenho gravado na minha cabeça, era que apoiaríamos o nascimento das crianças entre 500 a 1.000 euros. Nós é que optamos por, logo no início, atribuirmos o valor máximo, mas não estamos a falhar. E depois, mas deixa-me só dizer isto. Eu gostava de ouvir o PSD e o CDS dizer o que vão fazer se forem poder. Então está aqui o se forem poder, vão acabar com esse incentivo. Vão mantê-lo, vão baixar, vão subir. O que é que vão fazer se forem poder? Criticam tudo aquilo que nós fazemos, quer seja para um lado, quer seja para o outro. Agora, o que é que vão fazer se forem Câmara? Está o CDS que vai dizer. Ora, então, eu vou dizer, eu gostaria de dizer muita coisa, se calhar não tenho tempo para dizer tanto quanto me apetecia, quanto deveria. O máximo de síntese. Mas vou tentar sintetizar, mas eu penso que, primeiro, aqui o nosso Pedro Araújo não foi ditador, Sr. Fernandes. Porque senão, se vamos aqui procurar ditaduras, não paramos. Ele fez aqui uma observação antes, quando foi as duas intervenções. Nós temos todos os nossos momentos. Do Bloco de Esquerda, que estamos aqui a mais, porque nós estamos a ocupar um espaço. Os senhores mandaram muito durante 48 anos, nós estivemos muito calados. Desculpe, quando é que eu disse? Disse há pouco, deu a entender que das últimas intervenções. Então parece que concluindo, as suas observações não foram motivadas pela interrupção do Pedro Araújo ao Pedro Pires, porque
porque de facto eu achei excessiva. Agora já compreendo. Não, em parte, é que depois quando o assunto tem que falar e manda-se calar o outro... Agora já compreendo. Atenção, quem mudará aqui como achei que efetivamente tinha sido excessiva, achei que esta razão não era motivo para tal. Portanto, agora já percebi. Continuando, então, e relativamente àquilo que agora o Dr. Pedro Pires disse, ele foi confrontado aqui com uma série de factos, e quando se apresentam factos, se apontam a dedo, se sublinham, se descrevem, não é demagogia. O que é que chama demagogia? Não sei o que é que quer mais. Estão-lhe a ser confrontadas aqui as situações, estão-lhe a ser apontadas concretamente. Estão-lhe a ser ditos os factos, estão-lhe a ser apontadas as situações concretamente. Portanto, isto não é demagogia. Demagogia é tentar sempre virar o capote para onde nos apetece, não é? Estabelecer sempre várias interpretações de uma mesma realidade, que é isso que vocês estão habituados. Pronto. E isto agora, e voltando ainda aos documentos volumosos que nós temos que analisar, a determinada altura lá lê-se que se pretende que o PS... Partido Socialista que está no poder, pretende uma Câmara efetivamente ao serviço de todos. Não está efetivamente ao serviço de todos. E não está plasmado aqui neste documento que começa a ser uma Câmara ao serviço de todos e que põe acima dos interesses políticos ou partidários os interesses do Conselho, mas de maneira nenhuma. E temos variadíssimos exemplos que poderíamos começar, por exemplo... Com aquelas situações em que umas escolas são fechadas e outras não são fechadas. Esse é um deles, é aquele que mais polémica deu e aquele que permitiu que o Sr. Presidente da Câmara mais comícios políticos fizesse, porque houve muitas intervenções. E, portanto, há que com a parceria e a cumplicidade de quem presida as reuniões, aproveitar aqui para fazermos os comícios políticos, porque lá, que é o órgão por excelência de discussão política, não se fazem as discussões. A realidade é essa. Eu gostaria muito de os lá ver, primeiro porque tenho o apreço pelos dois enquanto pessoas e depois porque é importante a diversidade. Portanto, eu gostaria imenso de os lá ver e talvez melhorasse a qualidade da discussão, porque não há discussão. Muitas vezes impede-se completamente a discussão, pretende-se um monólogo. Está bem? E depois lembrava-lhe que é de direito que não tenho aqui o visado para fazer contraditório. Mas ao Sr. José Luís Machado, eu já disse isto na própria Assembleia Municipal. Portanto, estou constantemente a dizer o mesmo, porque nós viemos coartados, muitas vezes, de responder quando somos confrontados com afirmações que tínhamos todo o direito de o fazer. Pronto. Depois, uma terra onde as pessoas estão em primeiro lugar... porque são mais importantes que as obras, porque são a razão de ser e de existir da própria Câmara, com certeza, mas as obras também são importantes. E muitas vezes, em prol das pessoas, há que ter em consideração as obras que se vão fazer e como se fazem, não é da forma como andam aí a cair os muros e a subir as águas. Mas faltava, mas já cá está, que nós não gostamos de falhar com nada, está bem? Pedro Araújo, só para... Foram colocadas algumas questões... Não me deixaram responder. O José Luís fez são sempre fez o favor de dar o tempo à situação, depois, como gostava de responder, e numa atitude não ditatória, até porque o Partido Social Democrata não tem nenhuma, a sua história não se coaduna com a ditadura. Aquilo que só queria esclarecer, relativamente ao PAEL, o famoso plano de apoio à economia local, o Partido Social Democrata aquilo que diz é o seguinte: uma gestão criteriosa teria evitado recorrer ao PAEL. Numa situação atual, não diria de calamidade, mas uma situação atual a caminhar para uma situação ruinosa, obviamente que é um mal necessário, até porque os fornecedores precisam de sobreviver e precisam de receber as verbas que lhes são devidas. Era apenas isso que eu queria dizer. João Oliveira, vamos uma última intervenção, porque já passamos sei que o um tempo bom bocado. É exíguo, para dizer que em face dos ataques à democracia local deveria ocorrer da parte da Câmara um reforço do desenvolvimento de atividade, digamos assim, de opções de aprofundamento da democracia local, designadamente no âmbito do orçamento participativo, que eu considero que ainda anda um bocado, anda por aí uma espécie de prática, quer em câmaras do PSD, quer do PS, que seguem mais ou menos a esteira da política espetáculo do Mesquita Machado, que de orçamento participativo
quase nada têm, apenas fazem a auscultação de alguns elementos em diferentes freguesias, para depois, ainda por cima, não haver, quer dizer, não há uma lógica de prestação de contas e divulgação de resultados. Portanto, se fôssemos fiéis a alguns, só apenas a alguns, dos princípios do orçamento participativo, como são praticados em Porto Alegre, no Brasil, a pátria, digamos assim, dos orçamentos participativos, as populações seriam convocadas, envolvidas na discussão, no debate, e daí resultaria então depois as opções de obras, de iniciativas, de atividades com base no envolvimento e a participação dos cidadãos ao nível local. José Fernandes, para concluir, pouco tempo, já passamos um bocado bom além do tempo. Eu que uso menos tempo da palavra, também isso reflete um pouco também a votação dos vieirenses, e por isso não me queixo desse facto. Já foi reiterado várias vezes. E de facto, questão sim, é o pouco tempo que seja, não seja excluído ou não aceito com a forma, enfim, quem cá andava nas lutas, que as pessoas que ainda não eram nascidas, nós já cá andávamos e tal. Eu que disse realmente na pessoa não é que seja ditadora, eu disse que a pessoa estava a ser ditadora, a forma como que eu achei, tal, até exagerada na maneira como eu disse, mas foi esse sentimento, vai com certa emoção, mas foi com essa direção, e não me arrependo disso. No aspecto, no conteúdo, pode ser da forma. Quanto a nós os vieirenses, temos de pensar o seguinte: tem estado duas forças representadas na Câmara, e cada uma delas terão a forma de, em termos sociológicos, tem as suas clientelas, tem-nas, que tiveram no primeiro mandato, quando esteve durante muitos anos no Partido Socialista, também, e a sociedade vieirense também estava muito dividida, porque havia uma margem realmente, uns eram bons, outros eram maus. Agora continuamos assim. Estes vícios que aqui se vê são também um pouco do governo, também acontece com a mesma coisa. E os vieirenses é que realmente eles têm muito que mudar, não são os eleitos, são os eleitores é que têm que mudar, ser mais exigentes, mais participativos, e depois não é hoje votar de uma maneira, vou escolher o cozinheiro e depois amanhã fazer o levantamento de ranchos e dizer que a comida que não presta. E isso não resolve nada. E é isso, nós como país, para andar, temos que entender que o voto tem muita importância na coisa pública. Não adianta nada votar de uma maneira e depois andamos a fazer manifestações e pela rua. Ao fim de 38 anos de democracia, os portugueses já devem saber isso. Pedro Pires, só para concluir. Só para concluir, e muito rapidamente também dizer que a nossa forma efusiva de debater é apenas e só isso, uma forma efusiva, às vezes de falar, não há questões de outra índole. É isso, se as pessoas tivessem a imagem, repariam de facto como é que é assim. Pois, é evidente todas as questões que vamos aqui levantando, é impossível pegarmos nelas todas e todos nós falarmos delas, mas só dizer que esta adesão ao programa de apoio à economia local foi aprovada pelo Governo com a Câmara a apresentar um documento em que faz um ajustamento financeiro, aumentando as receitas e diminuindo as despesas, e portanto isso é técnico, foi aprovado pelo Governo e não é possível dizer outra coisa. Depois dizer que há um ponto neste orçamento que para nós também é muito importante e que ainda não referimos aqui, que em 2013 a Câmara vai apoiar na compra de medicamentos para os mais idosos, e isso também era um compromisso eleitoral e acho que é importante também realçar esse aspecto. E depois, por último, dizer que também as obras, lá está, fazem falta e são importantes, e por isso mesmo também vamos ter este ano, em 2013, obras como o Lar de Salamonde, um lar em Salamonde e a construção da sede junto à freguesia e a recuperação do largo do centro de Riovães, obras financiadas pela EDP, porque a Câmara Municipal conseguiu essa verba para realizar obras que são importantíssimas para a população, como outras que já aqui referimos. Tenali, tem alguma coisa para concluir? Tenho já agora. 30 segundos. 40? 50? Pronto. 40. Não, agora que o Dr. Pedro Pires falou aqui na atribuição de medicamentos a idosos, é uma medida que faça à nossa conjuntura e aos tempos que vivemos, sem dúvida que será meritória, se volta-se a falar no mesmo, se houver critérios que justifiquem de facto o que é ser uma ação social. E depois, ainda em relação a isso, também dizer que me parece que seria bom que houvesse alguma transparência nestes processos de atribuições de medicamentos e outras coisas mais, porque não me parece, enfim, muito curial que uma instituição
uma entidade como o Executivo tenha aí algumas necessidades depois de passar o processo por um gabinete de ação social, onde o Presidente da Câmara é o marido da que dirige o gabinete de ação social, estou correta? Não, nem sei o que é que a senhora está a falar. Não, pronto. Não. Se me diz que não, o que eu acho é que todos esses subsídios, estamos a falar de política, estamos a falar de atividades... suspeitas. Não estou a levantar suspeitas, estou a pedir esclarecimentos, doutor. Estou a pedir esclarecimentos. Não é verdade que há um gabinete que se chama Gabinete de Ação Social. Quem é que dirige? Não, eu não disse isso, doutor. Por favor, tenha um bocadinho de calma. Está a ouvir mal. Está a ouvir mal. Não, a senhora está a misturar. Estou a dizer que... Não esqueça, são 40 segundos. São 40. A questão não são pessoais, são públicas, porque afetam a vida pública. Não são pessoais, são públicas. Portanto, aquilo que eu acho é que tem que haver transparência e critérios na atribuição das ajudas sociais. Pronto, está dito. E, por fim, dizia que, conforme refletiu claramente a votação na Assembleia Municipal, os documentos provisionais, onde estão previstas as grandes opções do plano, que definem, ou que deveriam definir as linhas de desenvolvimento estratégico da autarquia local, não apresentam uma política que nos permita esperar melhorias nenhumas no Conselho. E termino novamente, conforme refletiu claramente a nossa votação na Assembleia Municipal. Muito bem, está dito, concluímos o nosso tempo. Aliás, fomos bastante além do nosso tempo, foi mais de 1 hora de debate, naturalmente com alguns momentos mais tensos e mais entusiásticos. Não significa testemunho, isso não significa menos consideração que os nossos parceiros têm uns pelos outros, significa apenas, naturalmente, isso, o entusiasmo de um debate em que a diferença é evidente. Assim que nos ouviu, continuo com um bom fim de semana, 2 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Alto FM.